Esperar uns minutinhos o pessoal entrando. Eu desliguei meu celular, mas tocou. Eu fiz um podcast com o Castilho e com o Rogério. E ele estava desligado, mas ele tocou 2 vezes. Acho que eu vou desligar aí para não parecer isso. Vou desligar meu celular. Só que não parecia isso. Ou se quiser pôr no silencioso. Então, mas eu coloquei esse dia e ele tocou igual, não sei tocou. Não, mas tem silencioso aqui. Coloquei. Olá, beleza? Fica à vontade. Ah, tá bom. Se você ficar aqui dentro falar dia. Não. Tá mal ou só tá esperando? Esperando pegar outro aparelho pra gente acompanhar. Não, mas tá mal? Sim, já começou. Tá, você consegue acompanhar, se você conseguir enxergar daí lá no espelho da porta, você consegue ver como está movido. Daqui eu consigo ver. Mas a voz já tá aparecendo? Já. Ixi, não é pra não Você já está ao vivo. Então, pessoal, vai entrando aí, vamos avisando os amigos, os irmãos, para estar sintonizando aqui no podcast da Isa. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando mais um podcast Atualiza. E por aqui você fica por dentro das informações de Cascavel. Eu já quero agradecer a Deus e a sua companhia, porque sem Deus e sem vocês o podcast Atualiza não acontece. Compartilhe essa live, comente e coloque nos grupos. Se você tiver pergunta para o nosso convidado, manda para cá, que daqui a pouquinho ele responde, tá bom? Lembrando que você que ainda não curtiu a minha página, curta lá a página Atualiza, acompanhe quem já passou por aqui, quem vai passar por aqui, fique por dentro. E também no meu Instagram, para quem ainda não me segue lá, é @IsaTavares11, tá bom, queridos? Obrigado pela sua companhia, você também que tem patrocinado o podcast Atualiza. Juntos nós vamos mais longe, tá bom? Daqui a pouquinho já consigo visualizar quem está com a gente. E já vamos começar o nosso bate-papo. Coloque nos grupos, chame mais pessoas e vem comigo. O podcast Atualiza. Se quiser pelo seu aparelho entrar ali no perfil, você consegue acompanhar os comentários. Não? Vai ficar livre. Eles dão perdido, não. Próximo. Obrigada, gente, por você que tem me acompanhado. Lembrando que o podcast Atualiza é sempre terça-feira, 20 horas e quinta-feira, 20 horas. Na quinta-feira, eu terei um papo entre amigas. Gente, nós teremos várias mulheres aqui. Será um papo bem descontraído. A gente colocou um tema. O tema é medo. Eu já quero adiantar para vocês vir com a gente, interagir com a gente. Vai ter uma mesa aqui cheia de amigas. E eu quero convidar você também a assistir na quinta-feira, às 20 horas, tá bom, queridos? Já vou conseguir visualizar quem está com a gente para eu tentar mandar os abraços. E se eu não conseguir mandar os abraços, eu prometo que depois eu mando abraço para vocês, tá bom? Quem está com a gente, olha só, quem está patrocinando é a MB Esportes, que faz pra gente essas canecas, camisetas personalizadas, bonés, é sempre lá da MB Esporte, do César Barros. Se você quiser fazer essas canecas maravilhosas que eu estou usando, você vai entrar em contato com o telefone 99651518 e falar com César Barros, um precinho maravilhoso para você. Para você também que está precisando de tapeçaria, volante, trabalho manual, tapeçaria em couro, fabricação de pinturas, restauração em couro para o seu carro, você vai entrar em contato com a Tapeçaria Camargo pelo telefone 9976-0051. Eu, Isa Tavares, super indico para vocês.
Quem está patrocinando também? Olha só, gente, quem estará em Cascavel? Cláudio Duarte. E eu vou estar lá também. Eu também vou. Você também vai estar lá? Olha só que legal. Se você quiser adquirir o seu convite, o seu ingresso, entre em contato comigo, que eu passo o link para você e vamos para lá, todos juntos, né, Celso? Com certeza. Tudo de bom. Gente, lembrando que eu quero convidar vocês para o meu culto, o culto da segunda-feira profética, dia 11 de março. Olha só, estaremos recebendo da cidade de Santa Catarina esse casal abençoado, pastora Diva e pastor Gilson. Inclusive, a pastora Diva vai estar testemunhando a cura do câncer. É muito forte o que Deus fez na vida dela. Vamos estar com o pastor Marlon, a pastora Alaine, pastor Gilmar, a diaconisa Juliana, o pastor Rodrigo Paiva, a pastora Maria, a dançarina Luciana Almeida, a cantora Cleonice. Gente, eu quero convidar vocês, vem com a gente. Vocês vão ver o que é o culto da segunda-feira profética. Onde que vai ser? Vai ser aqui em casa, no deck da Isa. E vocês são todos convidados, tá bom? Mais algum recadinho pra gente entrar aí no assunto? Eu quero super indicar para vocês os estúdios Juliana Camargo. Para você que precisa dar um trato no seu cabelo, hidratação, mechas, fazer aquele penteado bonito, aquela escova que toda mulher merece, eu super indico Estúdio Juliana Camargo. Lembrando que o Estúdio Juliana Camargo atende somente com hora marcada, tá? Se eu fosse você, eu não perderia tempo. Ligue já, 99827-7543, reserve o seu horário e passe um dia de princesa, igual eu sempre passo lá, ela que cuida dos meus cabelos. Entrega o recado? Beleza, então? Deixa eu tentar mandar os abraços enquanto a gente já vai bater um papo aqui com o nosso convidado. Já está conosco a Tapeçaria Camargo, já está conosco, obrigada pela audiência, meu patrocinador. Liliane Camargo, boa noite. Sônia Camargo, boa noite. Du Gomes, boa noite. Muita gente aqui. Eliane Martione, boa noite, gente. Fique com a gente, tá? Manda a pergunta pra cá que o nosso convidado responde pra vocês. Hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios do Podcast Atualiza o Celso Dalmolin. E eu quero já agradecer pela sua presença. Eu sei que o seu dia é bem corrido, mas você deu um jeitinho para estar aqui e te agradeço de coração. Eu que agradeço, Isa, a oportunidade de estar aqui com você, aqui nesse podcast aqui, onde eu atualiza, né? Atualiza. Nós possamos estar conversando e, graças a Deus, a gente pode ter pessoas bacanas como você, fazendo um programa como esse, um trabalho como esse, e sempre levando e exaltando o nome do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso e do Senhor Jesus Cristo. Então, para mim é uma alegria estar aqui e com certeza a gente vai ter um papo bem legal, bem descontraído, porque você é descontraída, eu sou verdadeiro e nós vamos fazer o melhor nessa noite. Amém. Agora tá tudo certo, então, né? Sinceridade em primeiro lugar. Amém. Celso, em primeiro lugar, aí conta para os nossos seguidores, eu digo que é meus seguidores, porque eu amo eles de paixão. Conta para os nossos seguidores quem que é o Celso Dalmolin. Olha, Celso Dalmolin chegou em Cascavel em 78, no ano de 78. Estivemos um tempo aqui, trabalhei um tempo aqui como ajudante de pedreiro na cidade de Cascavel. E em 82 eu fui ser militar, fiquei um tempo no exército. E depois de sair do exército, comecei daí meu ramo, trabalhando também com imobiliária. Depois eu comecei a trabalhar também com veículos, tive minhas lojas de veículos, trabalhei um tempo. E foi construindo a minha vida aqui. E aí em 2004 eu decidi entrar na política. Mas Celso Dalmolin é uma pessoa muito ligada com a cidade, ama a cidade. E com certeza sempre estivemos trabalhando em prol do reino de Deus. Sempre cuidando do reino. E sempre trabalhando em prol ao próximo. A minha mãe, que foi a pastora Giacomina, né, fundadora da segunda igreja evangélica quadrangular aqui em Cascavel. Hoje não está mais conosco, já está nos braços do Senhor. E fizemos esse trabalho. E nunca deixamos de trabalhar para a obra e com a obra. E sempre levar a palavra de Deus. Então isso é muito importante. E o meu coração é voltado primeiramente a Deus, depois a minha família, depois vem a pátria, depois vem a liberdade, depois vem a igreja e depois vem outras coisas.
Mas em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a minha família. Que bacana. Muito importante. Primeiro lugar, o reino de Deus. Exato. E falando em reino de Deus, você é pastor, então? Eu sou pastor ali no Jardim Floresta. Agora sou pastor da igreja Jesus Liberta. Jesus Liberta. Jesus Liberta. E estamos ali com um trabalho maravilhoso, uns irmãos maravilhosos. E sempre serei pastor. Até que Cristo venha ou até que eu vá. Então, não sabemos o que vai acontecer primeiro. Sim. Mas sempre serei pastor, sempre serei um pregador da palavra de Deus. Não importa os projetos, as situações, vão ter, vão vir, mas a obra de Deus sempre será em primeiro lugar na minha vida. Muito bom, parabéns e vamos em frente proclamando o nome de Deus, Amém. muito essencial. Celso, conta pra gente, você é vereador, você foi vereador em quantos mandatos? Explica pra gente aí, porque eu já recebi um monte de perguntas nos meus grupos. Falei, vou deixar pro Celso responder para os nossos seguidores aí. Vamos lembrar rapidamente, eu fui Tá. candidato em 2004, fiz 718 votos, não me elegi. Fui candidato de novo em 2008, fiz 1.387 votos, não me elegi. Aí fui de novo em 2012, onde eu fiz 1.420 votos, entrei como vereador. E depois fui de novo em 2016, onde eu fiz 2.134, me elegi novamente. E depois em 2020, onde eu fiz 2.440 votos e me elegi novamente. Estava com 2 anos de mandato. 2 suplentes na cidade de Cascavel acharam que tinham direito de ter a vaga, né? Não se elegeram no voto, mas quiseram assumir. Entraram com uma denúncia contra nós. Essa denúncia em Cascavel não vingou, em Curitiba não vingou, mas nós tivemos uma situação que o STF, através do senhor Alexandre de Moraes, puxou algumas situações para ele, principalmente quem era do PL. Quem era do PL, porque era ligado ao Bolsonaro, ligado à direita, né? Puxou para ele. Nosso caso e outros casos. Quem acompanha um pouco da política da mídia está sabendo. E achou que não estava certo, tá? Aquela situação que foi denunciada, uma suposta mulher que tinha na nossa coligação, que poderia ser laranja, como fala, né? Que não era uma candidata real. Mas ela pegou Covid, teve problemas e acabou abandonando a sua campanha num todo. E chegando lá, eles tomaram uma decisão, que iam caçar os votos do PL, por causa disso. E de outras siglas também. Todo o PL, outras chapas de vereadores. Eles caçaram o voto do PL de Cascavel. Quando eles tiraram os votos, nós perdemos o mandato por não termos votos. Nós somos vereadores, porque nós fomos eleitos, eu e o Cabral. Mas não pudemos ficar no nosso mandato pelo fato, por causa dos votos. Então nós estávamos com 2 anos e tirou seus votos. Nós não estamos inelegíveis, nós podemos ser candidatos, que nós fomos inocentados, que os vereadores não tinham culpa do acontecimento. Então, seremos pré-candidato agora na próxima eleição, podemos concorrer e já pedimos ajuda de quem está nos ouvindo. Aí passou-se um tempo, encerrou-se esse processo, para ver como é uma injustiça. Encerrou esse processo. Se existe um erro, existiu uma falha, um crime. Alguém tem que pagar por isso. Como os vereadores já foram inocentados na hora, e não temos culpa mesmo, não foi condenado nem o presidente do partido, nem o advogado, nem o contador, certo? E nem o próprio partido. Ué, que situação que é essa? Que tem uma situação errada, caça-se os votos e ninguém foi condenado. Por que ninguém foi condenado? Estranho. Estranho. E o processo se encerrou dessa maneira, que não tinha nenhuma situação. Nós entramos com recurso, esse recurso caiu com o Fachin despachou com o Alexandre de Moraes e ele negou o nosso recurso. Mas simplesmente, como algumas coisas estão acontecendo no Brasil, que não estão baseados na lei, mas no que as pessoas pensam e o que acham que deve ser, até no caso do STF, eles decidiram isso e acabou. E nós perdemos o mandato de vereador não estando na Câmara. Mas somos vereadores porque fomos eleitos por povo. Inclusive a votação que eu fiz, ela é a soma dos outros 2 que entraram, que não conseguiram se eleger no voto. Então, a somatória dos 2 não dá a votação que eu fiz, não dá a votação que o Cabral fez, mas isso aconteceu. Mas está tudo nas mãos de Deus. Deus sabe todas as coisas, e se Deus queria que eu passasse por esse momento, que Deus passasse por essa aprovação, amém? Estamos aí, felizes, contentes, servindo a Deus e ajudando a população da mesma maneira. Complicadinha essa situação, né, muito Celso? complicado, muito Dá a complicado. impressão de uma perseguição, né? Perseguição, Não dá a impressão.
é uma perseguição. Eu não acredito. É uma perseguição, inclusive, ao PL, Ao Partido Liberal, Entendi. certo? Porque é um partido de direita. Então, há uma perseguição. Outros casos, você que está me ouvindo sabe dos casos que aconteceram, outros deputados, outros que tiveram o mesmo problema e perderam o seu mandato. Então, é uma perseguição ao PL que foi feita e aconteceu com nós em Cascavel. Mas tudo na graça de Deus, e Deus sabe das coisas. Nós cremos na semeadura. Eu semeei, eu vou colher. Alguém tentou impedir a colheita da minha safra? Calma. Deus vai cuidar dessas pessoas e lá na frente a minha colheita será dobrada. Certeza, né? O Com que é da Deus. gente, é da gente, né? Exato. Meu Com Deus ninguém perde. Não. Mesmo que a luta veio. E tem um detalhe. Quando a luta veio, você tem que ter duas situações. Ou você fica preocupado e dessa preocupação você entra no estresse, ou você administra isso e toma providências para resolver isso. Nós tomamos providências para resolver isso. Não entramos numa preocupação nem em estresse. Cuidamos das coisas de cuidar. E nós sabemos que Deus está a controle de tudo. E quando você pega uma luta como essa, você tem a oportunidade de perder nessa luta e de ganhar. Eu posso dizer, mesmo estando fora da Câmara de Vereadores, nós somos vitoriosos. Eu sou vitorioso em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha só, gente. Daqui a pouquinho a gente já continua a nossa conversa, que está entrando aqui num eixo bem sério, né? Eu preciso mandar os abraços para os nossos seguidores que estão em peso mais uma vez. É por isso que eu não desisto, Celso, do podcast, porque eu amo fazer o que eu faço e tenho certeza que eles me acompanham sempre e para mim é muito gratificante. Semeadura e tu vai colher isso. Amém. Quando Deus está... No negócio? Posso falar uma coisa? Pode. Quando Deus está no controle e quando Jesus Cristo é o seu pastor, tá? É o Senhor meu pastor e nada me faltará, certo? O Senhor é o seu pastor. Mas você quer que Jesus Cristo seja o seu pastor? Sim. E quando Jesus Cristo é o seu pastor, não existe nada que você vai fazer que será para a sua perda. Tudo para a sua vitória. Com o tempo certo, o Senhor vai te honrar. Amém. Já segurei aqui, né? Que eu não sou boba nem nada. Amém. Amém. Recebo. Do Gomes, boa noite. Eu já compartilhei. Obrigada, querido. Do Gomes está marcando bastante pessoa. Cleusa, boa noite. Sim, verdade. Buscar primeiro o reino de Deus. Elisângela Silva, boa noite. Zira Carvalho chegando aqui. Boa noite, Isa. Já compartilhei. O Jailson Preza. Obrigada pela sua audiência, viu? Gente, muita gente compartilhando, Elisângela marcando. E vocês têm pergunta aqui pro Celso? Manda pra cá que ele responde, tá bom? Antônia Menoli está aqui com a gente. Já estão marcando bastante pessoas, colocando nos grupos. Já faço essa pergunta aqui pro Celso. Nilson Ramos está conosco. Obrigada pela audiência. Nilson Ramos está dizendo, já compartilhei. Obrigada pela sua audiência e continua com a gente, tá? Coloca nos grupos, chama mais pessoas e vem comigo. Celso, estão perguntando aqui para mim o seguinte. Quando o Celso se afastou, que tiraram ele lá da sua cadeira na Câmara, o que ele fez? Ficaram sabendo que você ficou lá na frente do... Quartel? Do quartel. Conta pra gente essa experiência, o que você estava fazendo lá? Bom, foi antes de eu perder o mandato. Ah, foi antes. Quando houve a eleição e a direita perdeu para a esquerda, e eu sou, vou deixar bem claro, Tá. todos têm que conhecer como é o Celso. Eu sou um cristão, eu sou de direita, eu sou família, eu sou pátria e eu creio na liberdade. Eu também. Eu tenho que ter liberdade na palavra que o Senhor nos dá e ninguém vem aqui querer implantar ideologia de gênero, essas coisas todas que eu fui sempre contra e aprovar aborto porque eu não aceito. De jeito nenhum. Sabendo e conhecendo qual era a cabeça, e qual era o projeto de quem ganhou a eleição, a gente tomou uma atitude de reação. Então, eu perdi o mandato dia 16 de novembro, certo? A eleição acabou, foi feita no dia 5 de outubro, certo? Aonde aconteceu. Aí teve o segundo turno, que se não me falha a memória, foi 26 ou 27 de outubro, certo? Quando acabou, a gente foi já para frente do quartel. Então, quando eu fui para frente do quartel, eu era vereador ainda, eu estava vereador. Quando eu perdi o meu mandato, que eu tinha perdido o mandato, que foi no dia 16 de novembro, eu estava lá em Brasília, na frente do QG em Brasília. Você foi pra lá? Eu fui pra mostrar lá. sua revolta? Sim, fazer a minha parte. Olha só. Às vezes eu peraí, eu sou um patriota, mas o que você fez? O que você está fazendo para defender o teu país? Tá?
para defender a tua cabeça, no que você pensa, do que é certo. Aí eu fui para o quartel do quartel e nós ficamos em frente ao quartel por 70 dias. E esses são os dias que a gente foi para Brasília, ou foi para Curitiba, também se manifestar. E quando eu fui para o quartel, eu era vereador ainda, e eu estava vereador nessa época ainda. E eu perdi o mandato quando eu estava lá em Brasília. Eu estava lá em Brasília, recebeu no QG de Brasília, me ligaram. Ai, meu Deus. Perdeu o mandato. Né? Que coisa. Então, que coisa. Aí, não tem problema, né? Falei pro pessoal limpa a sala aí, entrega a sala, fazer o quê, né? E continuando lá. Então, eu sabia que o processo estava andando, tinha um advogado defendendo a gente e tudo mais. Então, foi isso aí. Então, a gente esteve ali cumprindo um papel, fazendo alguma coisa. Ali tivemos tempo de oração, tempo de palavra, conhecemos muitas pessoas e colocando que a nossa opinião era contra os projetos que iam vir desse novo governo e que vieram. Olha aí. E que estão aí. É e forte. você que está acompanhando, está vendo, tá? Não quer dizer que você perdeu a cadeira, mas não perdeu a fé. De jeito nenhum. Por isso que eu digo, olha, quando a tua vida está alicerçada em Deus, pode acontecer o que acontecer. Quando a minha vida está alicerçada em Deus, as coisas que vêm para enfrentar. Vamos pegar aqui José. Estava com Deus 13 anos numa luta, escravidão, certo? Sim. E não é só esse problema que eu tive na minha vida, eu tive outros problemas na minha vida. E todos eles foram superados. E vai parar de vir? Não, vai vir mais. Por quê? Porque quando você defende a verdade, quando você está com Deus, você tem um adversário que é o inimigo. E o inimigo vai se levantar contra você. Tem pessoas que não crê na fé que se crê, que vão se levantar contra você. Então você sempre vai ter luta. Deixa eu dizer uma coisa. Desde o começo da história da humanidade, o bem lutou contra o mal e o mal lutou contra o bem. Eu sou do bem. Tem os que são do mal. Essa batalha sempre houve e sempre vai haver, sempre vai ter. Só que o meu coração é voltado a Deus. Vem a luta, vamos enfrentar a luta. Não sou um cara de ficar preocupado e entrar em estresse por causa da luta. Não, eu administro. Veio a luta, para ver essa luta, peraí. Aí eu faço uma análise. Eu vou falar uma situação. Eu faço uma análise. Essa luta veio porque eu não ouvi a voz do meu pastor, que é Jesus Cristo, e fiz algo que eu não devia fazer? Ah, sim. Primeira providência. Pedir perdão de você fazer algo que Jesus Cristo não autorizou. Se ele é teu pastor, ele está à tua frente. Você não está à frente dele. Então vai pedir perdão primeiro do teu pecado de não obedecer Jesus Cristo, fazer algo que Jesus Cristo não mandou. Primeira coisa, pedir perdão. Senhor, eu peço perdão desse erro, por isso que eu entrei nessa situação. E depois vai tomar providência. Agora, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Eu vou tomar essa e essa providência. O Senhor concorda, Deus? Concorda, Jesus Cristo? Concorda. Aí você vai resolver. Você entrar em preocupação, em estresse desnecessário, você vai se arrebentar, você vai entrar em depressão e você vai ter problemas sérios, tanto espirituais, como na mente e como no corpo. Então, pintou uma situação, vai tomar uma providência de resolver. E é isso que eu fiz. Pintou a situação, perdi salário, vou tomar uma providência, vou cuidar da vida. Coloquei nas mãos de Deus. Lembrando que o que aconteceu quando eu perdi o mandato não foi por minha culpa, tá? Não tive culpa nenhum, nem eu, nem o Cabral. Mas pintou um problema. Veio um obstáculo. E agora? Vou ficar em casa chorando? Não. Vamos para frente. E vamos para frente, cuidando da vida, cuidando da igreja, cuidando do povo, cuidando das nossas abelhas, né? Vamos falar das abelhas. Cuidando das abelhas, certo? Outras coisas particulares que eu tinha meus negócios, cuidando, e vamos em frente. E Deus cuidando, Deus abençoando, e Deus orientando. E agora está aí, já outubro está aí de novo. Nós vamos para uma pré-campanha de novo. E Deus vai abençoar de novo. Eu estou admirada pelo psicológico dele, que tem gente que se abala, né? Se abala. Se abala de um jeito, não quer mais saber de política, não quer mais saber do povo. E o psicológico do Celso é bem centrado aqui, que não se abalou. Se abalou. Isso aí. Veio várias lutas meio junto ali, nós enfrentamos todas elas, não sei. Para você que está nos ouvindo, se você tem uma vida espiritual com Deus, e Deus está te vendo, você está no horizonte de Deus, Deus está olhando e está te vendo, esquecem o que veio para você ser provado, uma oportunidade de você mostrar que Deus está contigo, você vai vencer. Esquece, você vai vencer. Se Deus estiver contigo, você estiver com Deus. Agora tem uma situaçãozinha, né? Quem não ora, quem não lê a Bíblia, certo? E quem não crê, não gera fé. Quem não gera fé, não tem como vencer. É impossível, né? Agradar a Deus. É impossível agradar a Deus. Então, leia a Bíblia. Não estou nem falando de religião e nem de igreja. Leia a Bíblia. Ore muito, que isso vai gerar para você uma crença. Você vai crer.
E no crer, na palavra, na oração, você gera fé. Você gerou fé? Pode vir o que vier que você vai Você bater. tem uma bagagem. Você vai vencer em todas as situações. Olha aí, estão anotando as dicas aí, meus seguidores? Anote que é muito um importante. podcast só da palavra. Só da palavra, vamos falar da palavra. Glória a Deus. Deixa eu tentar continuar com os abraços aqui. Já falei da Antônia Minoli, né, que está ligadinho, marcando pessoas. Obrigada pela audiência de vocês, tá bom? Ivo está dizendo o melhor vereador que Cascavel já teve. Olha que elogio. Puxa. Obrigada, Ivo. Tô transmitindo um recado, tá? Mas no podcast ele não falou nada ainda, tô sentindo. Obrigada, continua com a gente, tá? Sabriele Barbosa, boa noite. Obrigada pela audiência de vocês. O Ivo ainda continua dizendo, eu espero que ele volte na próxima gestão. Olha só. É isso aí, gente. Eu sempre digo, temos que eleger alguém que processe a mesma fé que a gente, né? Que eu, por exemplo, eu sou totalmente contra aborto, sou uma defensora das crianças. Então, Deus me livre, nem fala isso pra mim que chega a revoltar. Quem está com a gente também é a pastora Edilene. Ô, pastora Edilene, podia mandar a arte do seu congresso pra gente passar aqui, ó. Vai ter um congresso lindo lá na igreja da minha amiga pastora Edilene. Quem está assistindo também é a Ariane Camargo, quero perguntar pra vocês, já compartilharam? Compartilha e ajuda essa informação a chegar para mais pessoas. Muita gente está ligadinho. A pastora Edilene está dizendo, concordo plenamente. A Cleide está conosco. Meu Deus. O Rafa está dizendo, já compartilhei. Obrigada de coração. Lembrando que na quinta-feira teremos um papo entre amigas. Essa mesa estará cheia de amigas e vamos debater o tema medo. Você tem medo de quê? Fica ligadinho na quinta-feira. Lembrando que nós temos prêmios na quinta-feira, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Não quero fadigar o Celso para ele voltar outro dia. Tô sabendo também, Celso, que você entrou aí numa briga com a Caixa Econômica Federal. Por quê? O que aconteceu? Nossa, e forte, hein? Foi forte? Forte. Claro que depois que eu saí da Câmara, eles meio se folgaram um pouquinho e tal. Sério? A gente entrou com uma briga contra a Caixa Econômica Federal pela situação da Minha Casa Minha Vida. Apartamentos e casas feitos, mal terminados, acabamentos ruins. E nós entramos com ações contra a Caixa Econômica, onde a gente ganhou, né, vou resumir, a gente ganhou defendendo os moradores, com uma briga de uns 2 anos. Meu Deus! Mas a gente ganhou e a Caixa teve que reformar os apartamentos. Só que aconteceu um fato, estava reformando todos, né? Tinha reformado alguns, tá? E depois que a gente saiu da Câmara, eles pararam um pouco, e pararam até agora, porque ninguém estava lá brigando para continuar. E quando nós estávamos lá, nós brigávamos direto, nós íamos para cima, como eu falo no popular, para que executasse. Então, isso era um problema sério, mas a gente ganhou a ação e a Caixa Econômica foi responsável de reformar todos os apartamentos que estavam com problema. Meu Deus. Esses problemas que você fala é o quê? Infiltração de Geral, água? Geral, que caía, filtração de água, o gás que vazava. Tanto é que ali no Pazinato teve que arrancar toda a instalação de gás e fazer tudo de novo, e fazer por fora. Porque fizeram tão mal feita quando ela era embutida dentro da parede, que ela estourou que não tinha como reformar, e não tinha como derrubar todas as paredes e fazer de novo. Ela foi feita por fora. Quando vocês passarem ali no Pazinato, que é ali no Clarito, vocês vão ver os canos passando por fora do prédio, que não tinha outra solução. Porque, então, remendaram. Teve que fazer. bem Foi bem feito, mas ficou pro lado de fora, que ficou uma estética meio esquisita, né? Mas foi bem feito, o bombeiros foi lá, verificou e aprovou. Meu Deus do céu, gente. Temos que dar uma olhadinha como é que ficou lá, né? Se tá tudo ok. Porque você paga para uma casa para morar mal, aí não dá, né, Celso? É complicado. E de vez em quando eu vi o Celso lá dentro dos apartamentos, brigando, filmando, e os moradores revoltados, tá certíssimo. Tá chorando com os moradores. Chorando, Teve né? momentos que a gente chorou lá. Eu vi uma senhora mostrando a casa alagada. Você tem coração, né? E você tá ali, a pessoa começa a chorar, eu começo a chorar junto. Eu choro junto também. Eu também, não, Eu sou o profeta Jeremias, chorona, gente. A gente chora junto lá com o pessoal. Pastora Edilene, me perdoe, você falou que mandou no banner, desculpa mesmo, tá? Mas na quinta-feira eu coloco aqui. E se você não tiver compromisso, vem com a gente pra live na quinta-feira, tá bom, minha amiga? Pastora Edilene é uma dessas, você conhece ela? Eu quero lembrar, mas não estou lembrando. Ela é da Casa de Esther, ali na rua Jacarezinho. Pensa numa igreja abençoada. Sim, um abraço. Já ministrei várias vezes lá, um abraço. Tava minha amiga ela não me convidou ainda para ministrar. Vai lá, pastor Edilene, fica a dica.
Celso, conta pra gente, você é contra a ideologia de gênero, né? Nas escolas, você é Isso. cristão. Então, eu fiz alguns projetos quando eu estava na Câmara como vereador, né? Foram vários. Primeiro, eu derrubei um projeto que estava vindo, que queria tornar Cascavel como nós, os vereadores, derrubamos, na verdade, né? Sim. Que foi o que eu levantei a questão até. Que queria transformar Cascavel uma cidade co-irmã, uma cidade da Palestina, e essa co-irmã ainda é uma irmandade de sangue. Não Meu existe Deus. isso. Muito complicado. E um local, né, uma cidade que matava pastores, padres, Santo matava os cristãos. Deus. Como que nós vamos ser como irmã da cidade? A gente pediu isso, já vem por aí. E eu fiz uma emenda, quando veio o plano de educação, onde a gente proibiu a ideologia de gênero. Eu e, na época, o vereador Menegatti fizemos essa emenda foi aprovada, fizemos ela, depois teve uma outra emenda de um outro vereador, o Romulo fez também uma emenda também, confirmando isso, e a gente fez isso. Tá? Essa emenda para a educação, ela foi até derrubada depois pelo STF. Olha só. E eu fiz também várias situações, tirei livros de colégio, livros que ensinavam coisas que não devia, livro que incentivava... E era distribuído para as crianças? Isso, nos colégios. Você tá A gente foi lá e tirou. Meu Deus. Livro colocando que podia ser um casal de 2 meninas e 2 meninos, e várias situações. Quem está nos ouvindo, joga Celso Dalmolin ali no Google, olha aí, gente. No Google, e vai buscar isso, você vai encontrar tudo isso. Você vai ver eu com o livro na mão, apresentando, tirando do colégio, certo? O diretor sendo executado judicialmente por que ele colocou. Você vai ver várias situações dessas. Então, busca Celso Dalmolin, pesquisa Celso Dalmolin. Olha como que é um político. Eu estou dizendo para você pesquisar a minha verdade no passado. Que você vai encontrar eu brigando, mas porque é certo. Você não vai encontrar nenhuma maracutaia minha, nenhuma confusão. Você vai só encontrar eu brigando pelo que é certo. Então, entra no Google, busca, pesquisa, você vai encontrar tudo isso. E aí eu fiz aquela lei onde eu proíbo a ensinar a linguagem neutra dentro do município de Cascavel. E também não sou falando. Tá, não. Então eu estou proibindo a linguagem neutra. Já entraram com recursos, parece, em Cascavel, para derrubar a lei, não ganharam. Parece que entraram em Curitiba e não ganharam. Eu tive uma informação, não tenho lá confirmada se é verdadeira ou não, que já enviaram essa lei para o STF também, e lá vai derrubar. Né? Lá nós sabemos que é meio complicado, né? Sim. Vão querer derrubar também. Mas a lei está feita e em Cascavel hoje não pode se ensinar a linguagem neutra nos colégios, que tem uma lei minha que proíbe, tá? Então não pode. E muitas outras coisas que a gente fez defendendo a sociedade, defendendo as pessoas. Lembrando, tá? Deus e família. E família é feita de um homem e de uma mulher e seus filhos. Tem uma polêmica muito grande que eu falei até numa sessão, que vocês vão encontrar também se precisarem, onde eu digo assim, os filhos que eu gerei, eu educo. Não precisa ninguém educar meus filhos. Na sala de aula, no colégio, vai aprender o português, a matemática, a ciência. Mas educação eu dou. Porque se eu gerei meus filhos... Educa em casa. Isso. Eu gerei meus filhos e eu vou educar meus filhos como eu quero. Da maneira que eu quero, com a religião que eu quero e do jeito que eu quero. Então meus filhos eu educo. E cada um educa os seus, do jeito que quer. E a escola não foi feita para dar uma educação à criança que os pais devem dar. Ela está lá para aprender o beabá, aquilo que deve ser ensinado. Certinho, tá certinho. Também penso assim. IBG Bálsamo de Gileade já compartilhou. Obrigada pela audiência. A pastora Edilene está lhe falando. Pastor, está super convidado. Amém. Amém. Passa os dias de culto lá que o pastor Celso vai lá, tá bom, minha amiga? Edna Andrade, já compartilhei. Coloca meu nome no sorteio. Vocês vão estar concorrendo na quinta-feira. Vamos estar aqui com um grupo de amigas. E vai ter sorteio, vai ter bate-papo. Vai ser muito legal. E todos vocês que compartilharam hoje, vocês vão pro sorteio na quinta, tá bom, queridos? Combinado? Depois eu vou conferir certinho quem está compartilhando para eu colocar no sorteio. Celso, me conta sobre o Jardim de Mel. O que é esse Jardim de Mel? Nome bonito, né? Jardim de Mel. Eu sempre gostei das abelhas porque lendo a Bíblia eu encontrei muitas vezes que falava de abelha na Bíblia. E para a Bíblia falar de abelhas, deve ter algum princípio bom aqui também, né? E daí eu me interessei pelas abelhas e fui estudar e tal, e sempre tive essa paixão pelas abelhas. Mas quando eu entrei de vereador, eu percebi que na cidade de Cascavel estavam matando as abelhas apis.
pessoal chama de abelha Europa, né? Uhum. Mas só para entendermos, não existe mais nem abelha Europa e nem africana. Porque aí houve uma mutação. A abelha Europa, que os europeus trouxeram, Uhum. e a abelha africana, que quem trouxe foi JK para o Brasil, tiveram uma mutação e se tornaram uma abelha só, que é uma Apis africanizada. Nós não tínhamos essa abelha no Brasil, na América, não tinha essa abelha. Ela veio de fora. E eu percebi que essa abelha, ela faz a função dela, que é a polinização, que é o cuidado com os nossos alimentos, produz o mel, o próprios, certo? Tudo isso ela faz. E eu fiquei preocupado que estavam matando as abelhas e fui ver o que estava acontecendo e por que ninguém tirava essas abelhas. Uhum. Aí percebi que quando tinha um enxame de abelha dessa Apis na sua casa, você ligava para o bombeiros e ele não tirava. Ligava à prefeitura, não tirava. Ligava no meio ambiente, não tirava. Ligava à defesa civil, não tirava. Ninguém tirava. E você estava numa situação aonde ocasionava pessoas ir com veneno à noite e matar elas, Ai, ou que com dó. uma bola de fogo, né? Pega uma madeira, coloca um pano, jogava um álcool ali, alguma coisa, e lá e queimava elas. Isso não podia acontecer. Porque a abelha tem a função dela, tá? A polinização, produz o mel e o próprio para nós. Muito bem. Eu percebendo isso, eu disse, não, tem que dar um jeito. Aí eu fiz uma lei, aonde eu coloquei que ficaria responsável a Defesa Civil. A gente colocou uma verba de dinheiro lá, para que fosse equipado, montou-se um grupo. A gente conseguiu uma caminhoneta também para a Defesa Civil e montou-se uma equipe que tira essas abelhas. Então, quando tem uma abelha dessas, Apis africanizada na sua casa, você vai ligar no 199, que é a Defesa Civil. 199, anote aí. Isso, 199 é a Defesa Civil. E eles vão vir, vão tirar essa abelha, certo? Vão vir com as roupas, né? Vão tirar essas abelhas, vão colocar essas abelhas em uma caixa, e essa caixa de abelhas Apis africanizadas será doada para um apicultor que Olha cuida só. disso. E daí o apicultor vai cuidar dessas abelhas e vai levar elas para o local onde ele tem as abelhas e onde ele cuida e faz o mel. Aí depois disso, nós vemos que é o projeto Jardim de Mel, que são as abelhas, tá? São as abelhas sem ferrão, tá? Nós somos daí meliponicultores, tá? Então, os meliponicultores, que é melipocultura, nós cuidamos da abelha sem ferrão, certo? E essa abelha é essa que você pode ter em casa, pode Que ter no legal. quintal, né? Na Mas minha essas casa, produzem mel também? produz mel também. Que bacana. Entendeu? Na minha casa, na frente da minha casa, eu tenho 12 caixas de abelha. Nossa, que bacana. Às vezes o pessoal vai me procurar, eu moro no Floresta, eu moro no Cesar, é só tu subir ali, uma casa que tem um monte de caixa de abelha na frente. Inclusive, eu ganhei um vidrinho de mel do céu esses dias. Gente, que coisa boa. Boa. Bom pra fazer chá, bom pra comer com pão. Meu Deus do céu. E eu vou ter que deixar um para você sortear quinta-feira. Opa, olha aí, gente. Combinado. Então tá, deixa eu- Mais um prêmio pra quinta-feira. você Melzinho puro, Puro, sem puro, mistura. puro. Você tem que saber o mel que você compra de quem você compra. É verdade, né? Porque Cuidado, tem cuidado que o pessoal faz um xarope com açúcar e limão e diz que é mel e vende, nem né? E não é. Então você tem que saber onde se compra. Quando você vai no mercado comprar, você leia o rótulo bem lidinho, porque tem uns que dizem assim, pá, com essência de mel. Ah, Daí não é mel. Se tiver essência de mel, não é mel. Xarope tem Mel micose. tem que ser mel puro, Puro. tem que ter aonde ele foi produzido, por quem foi produzido, do CNPJ, tudo certinho. Cuidado, tá? E fiz um chazinho pra mãe, adocei com mel, foi muito bom, viu? Fez da maneira certa? Fiz da maneira certa, da maneira que você me ensinou. Vamos lá então, vou ensinar. Deu Vai. tudo Você vai certo. fazer um chá, né? Que as Aham. pessoas não sabem, né? Aham. Você vai fazer um chá. Olha a receita, gente. Deixa eu só mandar um abraço tá, aqui pro pastor vai. Marlon. Pastor Marlon acabou de chegar. Ô, Marlon. Tá dizendo dos ícones de Cascavel. Olha que bênção. Amém, obrigado, Marlon. Pastora Lânia vai estar comigo aqui na quinta-feira, a esposa do pastor Marlon. Você vai fazer um chá e eu vou fazer com mel, né? Que é muito bom, né? Eu mandei já um textinho para algumas pessoas, entendeu? Que é a função do mel, né? Você recebeu, né? Acho que lá, né? Uma de setembro você pode até ler aqui pro pessoal. Mas você ferve a água, Ferve a água. bem fervida. Tá. Quando ela ferveu, que ela borbulhou, se desliga a água. Aí você vai colocar nessa água lá a marcela, a casca de laranja, a cidreira do que você vai fazer o chá. Tá. Depois dela coloca, tampa e deixa essa água fazer a fusão desse produto que você colocou. Entendi. Tá? Daí tirou a essência. Tá? Uhum. Quando tirou a essência, tudo bem, tá ali já, deve ficar amarelinha e tal, tirou a essência. Quando essa água está fria, de deixar esfriar no natural. Quando ela está fria, que dá para você tomar já, aí que você acrescenta o mel.
Porque o mel tem resinas e tem propriedades. Uhum. Quando você ferve o mel com a água e você ferve até o chá com a água, você mata a propriedade tanto do chá como do mel, e o mel você mata as resinas. Resumindo, não faz efeito Não vai que fazer quer efeito, fazer. não vai fazer o efeito que quer fazer. Então você tem que ter muito cuidado na hora de fazer, e essa maneira que vai fazer. Por exemplo, você nunca deve tomar mel em colher de alumínio. Porque a abelha tem resinas. Gente, o mel tem resinas. E quando você coloca o mel numa colher de alumínio, ela mata as resinas. Perde a propriedade. Você vai tomar mel ou numa colherzinha de pau, e em últimos casos, numa colher de plástico. De plástico. Tá? Mas nunca em colher de alumínio. Que bom saber, gente. Vocês anotaram as dicas? Aqui é assim, atualiza, a gente fala de política, a gente fala de receita, é tudo de bom, né? É tudo que o povo precisa tá no coração, saber. não é isso? Tá no coração, a gente vai falando, é forte, né, pastor Marlon? Forte. Glória a Deus. Celso, prometo as últimas duas perguntas, vontade, para não te cansar. Não, Sobre essa epidemia de dengue que está dando, os UPAs estão super lotados, eu estive lá esse dia, me revoltei. A quantia que os UPAs estão lotados, e assim, na tua opinião, o que seria mais viável para fazer para eliminar esses focos de dengue que parece que está em todo lugar, né? Vamos começar com uma receita? O Celso é a receita, vamos começar. Você pegou dengue, sentiu o sintoma dengue, né? Uhum. Dor no olho, no fundo, febre, dor nos músculos, né? Sim. Um cansaço, tá? Sim. Você começou a sentir os sintomas da dengue. Claro que você vai procurar o posto de saúde, não o PAC. Você vai no posto de saúde. E no posto de saúde você vai ter o primeiro atendimento, tá? E procura o médico. Mais uma receitinha caseira, né? Tá. Quer mandar? Você de manhã, quando você sentir os sintomas, você pega e coloca em um copo ou numa Olha aí xícara, a dica, gente. um tanto assim de suco de limão, tá? Só limão? Só limão. Tá. Não o galego, tá? O outro, tá? Aquele caipirão nosso, certo? Sim, eu tenho aqui. Isso, esse mesmo, tá? Limão rosa que fala. Limão rosa, é. Você coloca, tem o rosa e tem um outro, mas o rosa é excelente. Colocou esse suco de limão. Você toma ele só o suco, toma ele inteiro, tá? E daí, por 6 horas, de hora em hora, ou você toma um pouquinho de caldo de cana, certo? Ou 2 colheres de mel, Olha aí. que é o doce. Você vai levantar as suas plaquetas, porque a dengue faz baixar as plaquetas, atinge o fígado e vai baixar as suas plaquetas. Aí você levanta as suas plaquetas. Mas procura o médico também, vai no posto de saúde e tem um atendimento, tá? Quem quer ter uma proteção no seu dia a dia, e de manhã puder tomar uma água, certo? Tomar uma água, e nessa água com limão dentro, em jejum, certo? E aí, se você tiver a oportunidade, adoça com mel. É uma limonada adoçada com mel. Olha só. Toma, espera 1 hora e depois vai, né? Você vai ter uma proteção. Ah, Celso, isso que você falando é real. Entra no Google, pesquisa e Doutor pede. Google. Pede pro Google. Google é bom? Mel com limão e água? Ele vai te responder. É muito bom. Inclusive, o limão, o suco de limão, tomado de manhã, ele controla o nosso organismo e ajuda a gente a emagrecer. Eu ouvi falar. Fica a dica, amigo. Então, esse projeto. É a receitinha. Agora, o mosquito da dengue. Nós temos um problema sério. O mosquito da dengue é um inseto. A abelha também é um inseto. Nós temos 2 insetos. Nós temos o mosquito da dengue, que é o inseto do mal, e aí voltou o mal, que nós falamos antes, né? Tem o mal, e mata. E nós temos o inseto do bem, que é a abelha, que traz vida, e é o único inseto que produz alimento para o ser humano. O mel, o próprio, faz a polinização, que ela faz a cuidar dos alimentos. Se acabasse as abelhas no mundo hoje, nós viveríamos só 4 anos e a humanidade caberia. Sem abelhas, sem alimento. Sem alimento, sem vida. Então, esse inseto do bem faz isso, tá? Então nós cuidamos da abelha, tudo bem. Mas o que acontece? Daí eu vou colocar eu e você, Isa, no meio do bolo agora. Tá. O ser humano que é imprudente, que deixa lá o acúmulo de água na sua casa e deixa a produção do mosquito de dengue acontecer e a contaminação ser feita através dele. Nós temos que cuidar da nossa casa. Se você não recicla, olha o que eu vou te falar. Você pode ficar bravo comigo, você que está ouvindo. Mas se você não se recicla o teu lixo, você está errado. Você está contribuindo para o mal ambiente, para o mal do nosso meio ambiente.
Você tem que reciclar lixo. Você tem que ver o que vai para ser aproveitado e o que joga fora. A diferença do orgânico do reciclado. Então, nós, seres humanos, somos culpados do que está acontecendo hoje com a produção de mosquito da dengue que está matando pessoas. E aí nós somos cristãos, né? A Isa é cristã, eu sou cristão, você que está me ouvindo acredita que é um cristão também. E nós deixamos na nossa casa um foco no mosquito da dengue. E esse mosquitinho vai lá e mata alguém. Meu Deus. Ah, diretamente eu não fiz isso. Mas indiretamente você contribuiu para isso. Se o mosquito do mal, e ele sobrevive da água parada, vamos eliminar a água parada. Certo? Então, eu tive coragem de ficar 70 dias na frente de um quartel para protestar contra as leis erradas e o mal que queria vir através dessas leis. Agora eu não limpo o meu lote? Espera aí. Que tipo de cristão que eu sou? Pois é. Que tipo de patriota que eu sou? Então, nós temos que ter a responsabilidade de estar limpando o nosso lote e cuidando do nosso lote. Então, você que está nos ouvindo nesse momento, cuide do seu lote, limpe. Ah, mas o meu vizinho está cuidando. Denuncia ele lá na vigilância e endemias. Denuncia ele lá, liga, ó, fulano aqui do endereço tal, número tal, não está. O pessoal vai lá. Ah, mas meu vizinho fica bravo comigo. Ninguém vai dizer, ah, foi você. Vai passar lá de surpresa. Sim. Entendeu? Então, vamos tomar uma providência. Não joga lixo na rua. Não joga lixo nos lotes vazios. Não faz isso, gente, não faz isso. Nós estamos pagando um preço muito alto por nós não sermos caprichosos com a nossa cidade. Aí, gente, olha aí. Desse jeito, é bem desse jeito, até uma tampinha, né? Que fica ali aglomerando água, é muito perigoso. E a dengue pode até matar, né, gente? Então tome bastante cuidado. Deixa eu passar esses 2 recados aqui antes da última pergunta para o Celso. Obrigada mais uma vez que vocês estão comigo. Vocês são meus seguidores, eu amo vocês de coração. Mandar um abraço pro povo do Interlago. Eu estive lá no Interlago essa semana, fui agradecer. Eles estavam em peso me apoiando para pré-candidata a vereadora. E eu fui agradecer, dizendo que eu não sou pré-candidata. Então eles falaram o seguinte para mim: você não é, Isa? Então quem é teu candidato que nós vamos apoiar? Eu falei, tô orando. Eu já trago para vocês apresentar aqui. Eu tô orando também, pessoal, tá? Então, são os queridos pastor Eliseu e a pastora Sandra. Todo aquele povo lá são os queridos. Meu abraço, minha gratidão por vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem um recadinho para você aqui, Celso. Vou passar. Vamos lá. Ivo está dizendo... O Ivo está dizendo para você, o Celso tem um grande defeito, é flamenguista. Verdade. Sério? Verdade, sou flamenguista, verdade. Eita, vai fazer o quê, né, Ivo? Fazer o quê? É verdade. A Edna Andrade está dizendo boa dica. Obrigada, Edna Andrade. É a primeira vez que está comigo aqui? Não lembro de você. Mas continue comigo, tá? Quinta-feira a gente tem mais live. O pastor Rodrigo Paiva está aqui ligadinho, inclusive estará conosco no dia 13 de março, na segunda-feira profética. É uma bênção de Deus. Continue comigo, que agora o Celso responde a última pergunta mais uma vez. Celso, ano de eleição, como é que tá teu coração? Tá preparado? É pré-candidato? Tá vindo aí para defender a população? Ou você vai dar uma segurada? Conta pra gente. Antes eu vou dar um testemunho aqui. Só um minutinho. A Edna tá dizendo sim a primeira vez. Obrigada pela tua audiência, tá bom, Edna? Adriano Lima chegando aqui, abraço, que Deus abençoe. Você falou da pastora Sandra, então não sei se, acho que não é a mesma. Mas tinha Sandra Carvalho. Sandra Carvalho. Ah, tá. Tinha a pastora Sandra que ali no Bela Vista, ela pregava a palavra embaixo de uma árvore. Ela fazia os cultos embaixo de uma árvore e de uma palavra. Aí me falaram isso. E eu não era nem vereador na época. Na época eu trabalhava até nas Secretaria de Assuntos Comunitários. E eu fui lá ver. Cheguei lá, tá a pastora Sandra pregando embaixo de uma árvore. E eu saí lá pensando, nesse meu propósito. Meu Deus, e agora? Aí Deus falou para mim, toma uma providência. Tá? E se vamos. E a gente pegou, tínhamos desmanchado um prédio velho aqui em Cascavel na época, de madeira. Eu falei lá com as pessoas, peguei a madeira. Resumindo a história, nós construímos uma igreja para essa senhora. Olha só. E lembrei de falar da senhora, e ela está até hoje lá pregando a palavra. Que bênção. E a gente construiu essa igreja. Eu lembro até hoje, eu vou agradecer, que eu até mandei para ela ver o podcast. A Lena Belks, eu falei assim, então eu construí uma igreja e eu não tenho internites. Como assim? Eu expliquei a história, ela assim, não, eu vou dar toda a internite. Olha aí, olha aí. Não vai lembrar, mas vou falar aqui. O Cletírio, que é secretário hoje,
e mais uma outra, eu acho que o Fernando de Limburgo, não me lembro, doaram todo o piso do chão, cimento, e a gente construiu a igreja. Quando você está com intenção boa, Deus está contigo, e você colocar E Deus a tá tua no vida, tá negócio. no negócio, você colocar para executar, as coisas acontecem. Olha aí. Ano eleitoral. Esse Diga ano lá. é um ano eleitoral, todo ano eleitoral ele é complicado, né? É uma Tenso, corrida, né, né? Celso? Ele é tenso. Eu tenho um princípio no meu coração que eu tenho que fazer o bem e colher desse bem. Eu tenho que trabalhar e colher desse trabalho. Eu tenho que ser honesto e colher dessa honestidade. Eu tenho que amar as pessoas e colher esse amor. Então esse é meu princípio. Eu trabalho dessa maneira. Então, nas minhas campanhas, quando as pessoas vão ver, mas nossa, Celso, você gastou, vamos pegar de 2020, nossa, Celso, como que você conseguiu se eleger, fazer toda essa votação e você gastou 33 mil? E 33 mil de material, essas coisas assim, né? Que foi o meu. Daí tem aquele que vem do partido e tal, que contrata algumas pessoas. Eu disse sim, porque a gente faz eleição, certo? Com resultado e com trabalho. E eu vim para servir e não ser servido. A Isa foi muitas vezes no meu gabinete, e quando você chegava lá na porta, quem era a primeira pessoa que você via? O vereador. Com a porta aberta. Com a porta aberta. Isso é muito importante. Porta aberta, duas portas, que tinha as duas abertas, e a minha mesa dá de frente para a primeira porta. Não via assessor, mas via o vereador. Já sabia se o vereador estava ou não estava, e se eu estava atendendo outra pessoa, sabia que eu ia terminar e atender ela. Então, esse é o princípio. Eu vim para servir e não ser servido. Esse ano eleitoral vai ser um ano muito difícil. Vai ser um ano muito disputado. Vai ser um ano onde que nós vamos ter praticamente uma luta muito séria entre esquerda e direita. Então, vai ter muitas promessas fantasiosas e vai ter muito engano. Então, eu queria deixar um recado. Eu sou pré-candidato a vereador. Queria deixar um recado para quem está nos ouvindo. Você vai votar para fulano ou para fulana? Pesquise o passado dela. Quando você pesquisar os passados dessa pessoa, você vai saber quem ela é e como ela é. Busca o passado. Como essa pessoa é. Vai pesquisar o Celso. Como que o Celso é como pastor? Deixa eu falar com um membro da igreja dele. Como que o Celso é na família, como esposo e como pai? Vou me informar isso. Como que ele é como pai e como esposo? Certo? Como que o Celso é no bairro que ele mora? Como que ele é? Vamos falar com os vizinhos dele, vamos falar com o pessoal do bairro. Tá? Então pesquise o passado da pessoa, que quando você pesquisa o passado da pessoa, você vai saber qual será o futuro. E mais importante, pesquisou o passado, analise o presente. Nós estamos falando de um presente agora e de coisas que são há poucos dias aconteceram. É o presente. Aí você pesquisou o passado da pessoa, você já vai saber a história da pessoa, que tipo de pessoa que é. Aí você vai analisar, peraí, se eu tivesse votado nessa pessoa há 10 anos atrás, eu saberia o que ele tinha feito nesses 10 anos, que é passado. Tá? Agora, se eu votar nessa pessoa agora, pelo passado eu sei qual será o futuro. Por quê? É uma coisa bem certa. Todos colhem o que plantam. Se você plantou coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Então analisa o passado dessa pessoa, desse candidato, e tu vai saber se ele é bom ou não para governar no futuro. Então, um ano eleitoral, esse ano eleitoral, analise bem, tá? Não troque o seu voto por nada, tá? Não Cuidado vale com a as pena. promessas. Cuidado demais. com as promessas demais. Cuidado com coisas fantasiosas que estão falando. Mas tenha um princípio de buscar aquilo que é certo e verdadeiro. Aí, por exemplo, o cara já foi vereador, ou já foi vereadora. Tá fácil. Tá muito fácil. O cara já teve mandato, não importa que época que foi. Tá? Ou a mulher teve mandato já. Tá fácil. Veja o que foi feito, o que fez essa pessoa no seu mandato, pronto. Quais são os seus projetos, né? Trabalhar pelo povo. Isso e tal. Então, se buscando isso, por isso que eu falo, hoje nós temos uma arma chamada internet. A internet não mente. Ela traz a verdade. Joga lá o nome do Celso Dalmolin. Joga o nome dele e vê o que ele fez. Claro que tem gente que não vai gostar que eu fiz, né? Tem gente que vai ver que eu fiz lei para proibir a ensino da linguagem neutra, e não vai gostar disso. Mas você que quer escolher um candidato, claro que essa pessoa não vai votar em mim, né? Mas você quer saber, busca lá no passado e isso vai ser o futuro. E projetos, Isa, é continuar como eu fui, certo? Atender a todos, servir a população, independente de religião, de credo, de cor, nada, atender a todos e defender a população, que a pessoa precisa ser defendida. Nós nem falamos aqui
da quantidade de denúncias que eu fiz, né? Fica para uma outra época, Uhum. de denúncias que eu fiz de coisas erradas que eu achei Olha aí. no executivo, certo? Ganhei ações, né? Ganhamos ações, por exemplo, Horas Máquinas, um exemplo. Olha O pessoal foi condenado, estava errado. Então, um monte de denúncia que eu fiz, que eu levantei de coisas erradas. Que a função do vereador é fiscalizar o executivo, não Uhum. importa que época, e também fazer projetos para a população. Uhum. E atender o povo com respeito e dignidade. Olha só, muito importante, gente. Então, fique na liberdade para visitar suas redes sociais. Qual que é as tuas redes sociais? Conta Celso pra da nós. Molin, jogou Celso da Molin, aparece tudo Celso lá, da né? Molin. É. Já tá lá teus projetos que você É. fez e tal, meus trabalhos. Isso, é. Eu gosto muito daquela coisa natural, que a pessoa escreve, eu pego o celular assim, eu quero conhecer a história e o tempo de vereador de Celso da Molin. Que daqui, que lá no meu Face vai estar coisinha boa, bonitinha, né? Uhum. Até eu tô bonito lá, né? Dá uma maquiada, O Photoshop ajeitada, é maravilhoso. Agora que você pega no natural, aí você, eu vou te mostrar uma planilha inteira Olha do aí. que é. E você vai tirar suas dúvidas. Tá explicado então, gente. isso aí. Explicado quem é o Celso da Molin, pré-candidato a vereador para esse ano. Analisem, né? Quem vocês vão votar. E cuidado, mais uma vez, eu estava com uma pré-candidata esses dias e falei de novo, cuidado com muitas promessas, gente. E também digo, para quem não fez nada, será que vai fazer agora? Preste atenção, tá bom? Pastor Marlon, obrigada pela sua audiência mais uma vez. Ele está dizendo, sim, é verdade, ele sempre trabalha com portas abertas. Adriano de Lima está dizendo, gosto do Celso da Molin. Obrigado. Opa, Adriano, vem uma hora aí bater um papo comigo, tá convidado, tá bom? Obrigada pela sua audiência. Até quinta-feira às 20 horas. Fique conosco. Tem prêmio, muitos prêmios na quinta-feira. Obrigada, Celso, por estar aqui comigo. Obrigada, Isa, que Deus te abençoe. Amém. Sempre firme, Isa, porque lá na frente você vai colher. Amém. Deus tem o tempo dele, certo? Amém. E no tempo dele tu vai colher com certeza. E tu vai ter a recompensa de todo esse trabalho amoroso que você faz, não só aqui no podcast, mas no dia a dia com as pessoas, a gente sabe, a gente conhece, Sim. certo? O trabalho que você faz. Tudo que você está semeando, a colheita virá com certeza. Amém. Obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada, meus seguidores. Um beijo no coração de vocês. Até quinta-feira, 20 horas.